Eu gostaria de ler um texto que eu escrevi há 5 anos atrás. Está fazendo 5 anos mesmo. Escrevi dia 25 de março de 2020. E queria aproveitar essa vibe minha de falar sobre trabalho, as minhas últimas reflexões, até o último vídeo que eu postei, que na verdade eu vou juntar com esse. Quero fazer um vídeo só. E se chama Sociedade Utópica. Então eu vou ler aqui o texto. Eu acordei e me vi em um mundo bem diferente desse que conhecemos. As pessoas trabalhavam com aquilo que gostavam. Não existia dinheiro. Não existia competição, nem vendas, nem metas. Não havia grande esforço, nem trabalhos exaustivos. Muitas das profissões que conhecemos não existiam, porque não eram necessárias. Mas todo mundo dava sua contribuição de alguma forma, porque todo mundo era importante para que funcionasse bem aquele estilo de vida. Quem tinha o dom de trabalhar na terra, plantava. Quem tinha o dom de curar, cuidava dos doentes. Quem gostava de criar, trabalhava com artes. E tudo era baseado na troca. Todas as profissões eram para servir a humanidade como um todo. Não havia exploração, tampouco humilhação. Cada um fazia o que podia contribuir para o perfeito funcionamento social. Todos eram cooperativos. Ninguém tinha interesse em ser mais ou melhor do que o outro, pois todos eram iguais. Na parte do desenvolvimento tecnológico, tudo o que era utilizado levava-se em consideração o seu impacto na natureza. As pessoas se reuniam por interesse e curiosidade, conseguiam explorar os recursos da natureza sem maltratá-la e conversavam com ela, podiam ouvi-la e, por esse motivo, conseguiam grandes resultados. Como não havia dinheiro, cada um fazia a sua parte e contribuía com o que tinha a oferecer, de acordo com seu dom e a sua particularidade. Ninguém trabalhava o dia todo. Havia espaço suficiente para descanso, lazer e, sobretudo, para aprender com a natureza. Aqueles que plantavam levavam o alimento a um local específico para os demais pegarem. Se precisassem de manutenção na saúde, era só ir à casa que ficavam os curandeiros e levar um alimento que foi produzido sem veneno. Os que faziam os projetos para construções dos prédios se doavam com muito gosto. E os que projetavam os automóveis levavam seus projetos aos fabricantes que se uniam aos exploradores da natureza e todos com muita cumplicidade faziam tudo sem impactos desastrosos. Os automóveis eram disponíveis a quem necessitasse. Viajar era para todos. Qualquer um podia conhecer outros territórios com os automóveis movidos a água. Professores ensinavam e eram respeitados pelos seus aprendizes. As pessoas que limpavam as salas eram os próprios professores e alunos, juntos. Os locais de cura eram mantidos pelos próprios curandeiros. Havia muitos, e eles revezavam de forma harmoniosa os turnos e as limpezas e a manutenção dos locais de cura. Havia muitos locais de cura em diversos pontos da cidade. Os maiores centros eram os que faziam as operações cirúrgicas, mas quase não era necessário, pois a saúde das pessoas era muito boa. Afinal, se alimentavam apenas de comida de verdade e sem veneno. Não existia isso de grandes empresas que fabricavam apenas insumos em grande quantidade, até porque não existia lucro. Era tudo muito local. E as mulheres e os homens que tinham o dom de fabricar roupas faziam isso em poucas horas do dia e já levavam as suas confecções para as casas de roupas. Lá deixavam à disposição para quem necessitasse. Os alimentos eram produzidos em suas áreas nobres, onde o clima e a terra eram propícios. Ali se frutificava. Se alguém quisesse comer algum alimento de outra região, poderia ir às casas de alimento que encontraria por ali, pois existiam viajantes que amavam buscar em regiões longínquas. Os grandes administradores dessa sociedade eram pessoas que haviam encarnado a ética e eles se encarregavam de fiscalizar os trabalhos alheios e orientar caso alguém tivesse alguma dificuldade. Em caso de urgência, eles se reuniam e convocavam um líder de cada departamento. Cura, ensinamentos, criações, confecções, cultivadores, etc. E aí juntos decidiam como iriam proceder diante do problema. Eles também ficavam por dentro de possíveis
buracos, entre aspas, em alguns setores que pudessem estar em falta. Havia comissões que resolviam problemas com a falta de cooperadores. Os construtores de casa sentiam muita alegria em construir e não trabalhavam sob sol escaldante. Suas condições de trabalho eram nobres, pois se valorizava muito esse tipo de trabalho, afinal, todo mundo morava em alguma casa. A maioria era construída respeitando o impacto ambiental também. Não havia pressão para a entrega de alguma construção, pois sabia-se que os construtores necessitavam se resguardar e respeitar suas forças e seus corpos. Todas as profissões eram igualmente valorizadas, pois sabia-se que, de alguma forma, cada uma delas requeria certo aprendizado e domínio. O foco das escolas era fazer com que cada indivíduo encontrasse o seu dom, sua particularidade, e que direcionasse sua vida de acordo com a contribuição que lhe fizesse sentido. Mas isso não significava que não se podia mudar de profissão. As pessoas podiam se tornar aprendizes de novas profissões. Aquelas que demoravam mais para se encontrar em uma específica podiam contribuir em várias, como um auxiliar. Cada uma das casas-serviços, cura, troca de alimentos, roupas, etc., tinha um administrador-chefe e seus auxiliares que cuidavam da parte de escalas e distribuição de papéis, como a limpeza, as necessidades materiais. As pessoas que elaboravam os móveis e outros utilitários com muita qualidade, portanto, não era necessário ficar trocando de móveis e enchendo a cidade de lixo. Todo mundo tinha consciência de que os recursos que a natureza oferece devem ser respeitados. A maioria das coisas era feita de bambu. De bambu e de barro. De bambu e de barro. A coleta de lixo não era necessária porque todo mundo tinha uma composteira em casa e o plástico não era utilizado, não precisando ser reciclado. O pessoal que fazia os produtos de limpeza e higiene deixavam disponíveis em grandes galões de vidro. Quem precisasse era só levar o seu potinho para encher. Quem colhia da natureza os insumos para a fabricação dos produtos de limpeza já os deixava nos barracões de fabricação, onde havia fornos a lenha e todas as condições de trabalho impecáveis. E assim as pessoas iam se organizando com doação, respeito e tranquilidade. Enfim, era uma harmonia bonita de ver. Todo mundo fazia o que gostava sem ser explorado, simplesmente com o objetivo de servir. Quando eu me dei conta, estava no meu próprio universo, no meu mundo, despertando para uma nova realidade que é perfeitamente possível. Desejo que o mundo abra os seus olhos, deixe de lado o egoísmo, desapegue do materialismo e que possa olhar para cada um dos seres humanos com compaixão, amor, ternura e cuidado. Assim, e só assim, poderemos edificar novas formas de viver, sem que ninguém, absolutamente ninguém, saia perdendo ou sendo prejudicado para beneficiar uma pequeníssima porcentagem de pessoas. Espero que seja assim inspirador como foi para mim escrever esse texto, sonhar com esse texto. É a sociedade que eu sonho, em que todos nós sejamos valorizados, respeitados, amados, que sejamos todos assim beneficiados pela cooperação, pela empatia e pelo amor.